Fala, torcedor, eu sou o Rafael Andrade, esse é o canal Conhecimento FC, trazendo mais conhecimento para você. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas origens de uma ciência que nasceu, olha só, do puro caos e da transformação, a sociologia. A gente vai entender como é que, no meio daquele turbilhão no século XIX, surgiu uma forma completamente nova de olhar para a sociedade. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Pensa bem. O século XIX foi uma época de mudanças tão, mas tão radicais que as respostas antigas, sabe, aquelas de sempre, elas já não davam mais conta. Era preciso criar um mapa novo para um mundo que ninguém reconhecia mais. Ok, então vamos lá. O século XIX foi o palco de uma crise muito profunda. Imagina só, todas as estruturas políticas, econômicas, culturais, tudo aquilo que segurou a Europa por séculos, estava vindo abaixo. E as explicações de sempre, aquelas que vinham da religião, da filosofia, simplesmente não conseguiam mais explicar a nova realidade. Então, o ponto crucial é exatamente este: a coisa muda de figura. A gente sai de um pensamento que era baseado em dogma, em verdades que não se questionavam, para uma abordagem totalmente nova, mais sistemática. A ideia era começar a analisar a sociedade com o mesmo rigor científico que se usava para analisar a natureza, sabe? Era, no fundo, uma tentativa de encontrar alguma ordem no meio daquela bagunça toda. Mas, ó, que fique claro, essa transformação não rolou da noite para o dia, não. Foi um processo bem longo que começou séculos antes com o desmonte, aos pouquinhos, do mundo feudal. Bora ver como é que essa estrutura antiga foi se desfazendo. E aqui o contraste gritante. De um lado, a gente tinha um mundo feudal, um mundo parado, agrário, com uma hierarquia social super rígida, onde o poder é justificado pela fé. Do outro lado, o mundo moderno que estava surgindo era o oposto, dinâmico, urbano, onde já se falava em mobilidade social e o conhecimento se baseava na razão. Quer dizer, uma virada de 180 graus no cenário. E essa mudança toda foi alimentada por alguns marcos intelectuais gigantescos. Primeiro, a invenção da imprensa, lá em 1450, que fez as ideias circularem de um jeito nunca visto. Depois veio a Reforma Protestante, que botou em xeque a autoridade máxima da Igreja. E, para fechar, o Iluminismo, que chegou para consolidar a razão e a ciência como as novas bases do saber, minando de vez as fundações do antigo regime. E aí, a gente chega no epicentro do terremoto. Duas revoluções que, juntas, simplesmente implodiram o mundo antigo e deram à luz à era moderna. Elas ficaram conhecidas como as Revoluções Gêmeas. A primeira delas, a Revolução Francesa, um verdadeiro terremoto político que sacudiu as estruturas de poder da Europa inteira. E olha, ela não só derrubou uma monarquia, ela derrubou a própria ideia de que o poder emanava de Deus. E os impactos disso? Gigantescos. A ideia de que o poder vem do povo, a noção de cidadania, de igualdade perante a lei, a separação entre igreja e Estado, tudo isso nasce ali. De repente você tem um cenário político completamente novo e, para muita gente na época, assustadoramente instável. A segunda Revolução Irmã foi uma tempestade, só que econômica, a Revolução Industrial. Se a francesa mudou o jeito de pensar o poder, a industrial virou de cabeça para baixo o jeito de viver, de trabalhar, de se relacionar. De uma hora para outra, a produção em massa tomou o lugar do artesanato. As cidades começaram a inchar sem nenhum planejamento, o que acabou criando desigualdades novas e gigantescas. E aí surgem duas novas classes sociais no centro de tudo, com interesses totalmente opostos. De um lado, a burguesia, dona das fábricas, do outro, o proletariado, que só tinha a sua força de trabalho para vender. O mundo dali para frente nunca mais foi o mesmo. E é exatamente nesse cenário, nesse misto de caos e de novidade, que entram em cena os nossos protagonistas. Quatro pensadores que assumiram uma missão: decifrar essa sociedade nova que ninguém entendia direito como funcionava. Foram eles os pioneiros da sociologia. Olha só que interessante. A gente tem Auguste Comte, que queria encontrar leis sociais para restaurar a ordem. Depois Karl Marx, que focou totalmente no conflito de classes que vinha da economia. Já Emile Durkheim foi investigar o que é que mantinha a sociedade unida, coesa. E por fim, Max Weber, que olhou para dentro, para as motivações das pessoas. Ou seja, quatro perspectivas bem diferentes para o mesmíssimo problema. O Comte, que é considerado o pai da sociologia, veio com uma ideia que ele chamou de física social.
Na cabeça dele, a sociedade não era um caos aleatório. Do mesmo jeito que a física descobre as leis da natureza, a sociologia deveria descobrir as leis que governam a vida social. Para quê? Para finalmente conseguir trazer ordem e progresso. Já o Karl Marx foi para um caminho bem diferente. Ele olhou para a base material da coisa. Para ele, o que move a história é a luta de classes, que nasce das condições econômicas. O jeito que uma sociedade produz as coisas, isso determina tudo: a política, a cultura, as ideias. Para Marx, o grande drama da era moderna era esse conflito entre a burguesia e o proletário. O Durkheim, por sua vez, tinha outra preocupação: a coesão social. A pergunta dele era: o que é que mantém a sociedade unida agora que as tradições estão sumindo? A resposta que ele encontrou foi o conceito de fato social. Pense em forças como a moral, as leis, os costumes, coisas que existem fora da gente, mas que nos moldam e, de certa forma, nos obrigam a agir num certo jeito. É isso que, para ele, garantia a integração da sociedade. E para fechar o quarteto, tem o Max Weber, que deu um passo numa direção diferente. Em vez de olhar só para as grandes estruturas, ele quis entender as motivações de cada um. A pergunta dele era: por que as pessoas fazem o que fazem? Ele foi analisar, por exemplo, como certos valores culturais, tipo a ética protestante, ajudaram no surgimento do capitalismo. A chave para Weber era entender o sentido que as próprias pessoas dão para suas ações. Tá, mas e aí? Por que tudo isso importa hoje em dia? Simples. Porque a sociologia não ficou lá no século XIX. Ela nasceu para entender a modernidade. E a verdade é que a gente ainda vive, e muito, os dilemas e as consequências daquela época. E esse é o pulo do gato. A sociologia não é só teoria. Ela nos dá um kit de ferramentas críticas para a gente analisar o nosso próprio mundo. Pensa aí: desigualdade social, as transformações no mundo do trabalho, polarização política. Todos os conceitos que esses pioneiros criaram continuam super atuais. E essa imagem do mural do Diego Rivera, no México, ilustra isso de um jeito brilhante. Ela mostra que esses processos todos, industrialização, luta de classes, a briga por direitos, não aconteceram só na Europa. A sociologia virou uma ferramenta essencial para a gente entender as dinâmicas sociais no mundo todo, inclusive aqui na América Latina. E para a gente terminar, fica uma provocação. Se a gente pegar emprestado as lentes do Durkheim, quais seriam os fatos sociais que moldam o nosso mundo hoje? Quais são as forças invisíveis, as regras que não estão escritas, as expectativas da sociedade que exercem poder sobre a gente e definem as nossas vidas? Parar para pensar nisso já é um jeito de começar a fazer sociologia.